Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao longo destes dias tem-nos surgido nos Evangelhos deste tempo do Advento a figura, a pessoa de João Batista. Já podemos escutar um pouco sobre a sua vida como profeta, a sua pregação, o convite que ele nos faz em dedicarmos também um pouco a nossa vida para que o Senhor encontre o caminho desimpedido para chegar a nós, este apelo constante que ele nos faz, a mudança de vida. Hoje, o Evangelho que escutamos este sábado é de São Lucas e não nos traz João Batista a pregar, mas traz-nos as suas origens, as suas raízes. Sabemos que através do profeta, através do evangelista São Lucas, que João Batista é filho de Zacarias e Isabel. Zacarias, que era sacerdote da classe de Abias, e que este casal, conforme nos narra o Evangelho, eram pessoas justas aos olhos de Deus, tementes de Deus, que cumpriam irrepreensível os mandamentos e as leis do Senhor. Contudo, algo os amargurava. E a amargura que eles tinham na sua vida era não poder ter um filho. Rezavam para que o Senhor lhes pudesse dar um descendente. Contudo, como nos narra o evangelista, Isabel era estéril. E à hora deste acontecimento que hoje nos é narrado, Zacarias e Isabel já eram de idade avançada. Mas é nestas circunstâncias em que tudo parece impossível aos olhos dos homens que Deus de facto escuta a prece, intervém e dá o dom de um filho. Zacarias encontrava-se em Jerusalém. Era o seu turno. E entrar agora para oferecer incenso. E nesse momento, narra-nos o evangelista São Lucas, pois surge o anjo Gabriel, aquele mesmo que aparecerá depois mais tarde a Maria para anunciar também ela iria ser mãe do Salvador. O anjo Gabriel anuncia a Zacarias que o Senhor lhe ouviu a sua súplica e dar-lhe-á um filho. E o anjo Gabriel dará também o nome desse filho. Não é escolha de Zacarias e Isabel. Chamar-se-á João, que significa Deus compadece. Por assim dizer, os nomes e o nome de João Batista indica já aquilo que é, por assim dizer, o ministério de João. Deus também se compadece deste povo de Israel, que aguarda o Messias, e de quem Isabel e Zacarias são também sinal, ou são também um deste resto de Israel que aguardava com esperança a vinda do Senhor. Contudo, e surpreendentemente, depois de tanto tempo de oração, de súplica ao Senhor por um filho, a dúvida cai no coração de Zacarias. Como hei de saber que é assim? E perante esta dúvida, Gabriel diz a Zacarias que ele vai guardar silêncio sem poder falar até que João nasça, por não teres acreditado nas minhas palavras, diz o anjo Gabriel a Zacarias. De facto, só depois do nascimento de João Batista se soltará
a língua de Zacarias para confirmar o nome do seu filho, João. O Evangelho de hoje certamente nos levará a uma reflexão, a mais diversas reflexões pessoais. Mas hoje queria partilhar convosco aquelas que também o Senhor me suscitou ao ler e ao meditar o Evangelho. Por um lado, podemos achar que Deus parece ser injusto para com este casal, como dizia o Evangelho e que há pouco referi, eram pessoas até justas aos olhos do Senhor e cumpriam escrupulosamente os mandamentos e as leis do Senhor. Parece que às vezes Deus não se compadece daqueles e não atende aqueles que lhe são fiéis. Às vezes nós também, até na nossa vida, perante certas circunstâncias, parece que Deus não é justo conosco. Parece que Deus não retribui o nosso amor, a nossa fidelidade a Ele. Como é que isso é possível? Como é que Deus não se compadece de nós? Às vezes temos estes sentimentos e até expressamos-los diretamente ao Senhor diante da sua cruz, diante do sacrário, na igreja ou às vezes até no silêncio do nosso quarto. Nós muitas vezes também lhe exteriorizamos estes sentimentos que vão no nosso coração. Por outro lado, também nos encontramos com a incredulidade de Zacarias. Muitas vezes a nós também nos falta um pouco de fé, de acreditar que aquilo que muitas vezes é impossível aos homens é possível a Deus. Nós às vezes somos duros de coração, duros em acreditar. E por outro lado, não somos capazes de ser persistentes, às vezes também na fé, e desanimamos na oração. Deixamos às vezes de rezar, porque parece que Deus tarda em atender as nossas preces. Recordo-me em particular uma circunstância da minha vida em que alguém me tinha pedido para rezar sobre um assunto, era questões familiares, e havia duas pessoas na família que de facto praticamente não se falava, as coisas estavam más, e eu fui rezando por essa intenção. Rezei todos os dias durante um ano e passado quase um ano, diante do sacrário, pois antes de uma celebração da Eucaristia, onde eu punha também esta prece, disse bem, provavelmente Deus tem outros caminhos, não sei o que se passa, Deus não atende, portanto estava de facto ali à beira de desistir. E passado uns dias recebia um telefonema a dizer que a situação tinha melhorado e que estes familiares voltaram a falar e voltaram a relacionar-se. Isto foi uma bufetada de luva branca, como costuma dizer, que Deus me deu, para que eu não desanime, para que eu compreenda que muitas vezes os caminhos de Deus são insondáveis e o tempo de Deus é bem diferente do nosso. Nós, na nossa relação com Deus, naquilo que queremos, muitas vezes que lhe pedimos, queremos sempre para ontem. Para Deus, muitas vezes, o tempo é diferente e não é para ontem aquilo que pedimos. Às vezes é para amanhã ou para bastante mais tarde. E Deus, de facto, como dizia, os caminhos de Deus são insondáveis. Nós não sabemos muitas vezes quais são os caminhos que Deus vai trilhando e aquilo que Deus vai fazendo, porque até daquilo que nos parece muitas vezes mal e mau, Deus também é capaz de moldar e transformar e tirar boas coisas
destas circunstâncias. E, portanto, temos que confiar mais em Deus, porque Deus, muitas vezes, perante certas circunstâncias em que nós desanimamos na fé e deixamos de pedir aquilo que já íamos pedindo na nossa oração, deixa-nos mudos com as maravilhas que Ele faz em nós, nas nossas vidas, atendendo tantas vezes às nossas preces. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.